CacauCast, diretamente da Expo Cacau 2025, aqui em Ilhéus, nossa terrinha do cacau. E ó, gente, se for falar de cacau, de chocolate, na mesa do brasileiro, a gente tem que falar sobre Nestlé. É por isso que eu tô aqui com a Bárbara. Bárbara, seja bem-vinda, viu? Obrigada, Tom. Super prazer estar aqui com você. Ó, deixa eu falar de cacau. Na terrinha que é conhecida como a terra do cacau, é ainda mais saboroso, né? Demais. Por falar sobre cacau, produção, nos anos de 1980, por exemplo, o Brasil já alcançou o topo do ranking dos produtores de cacau, onde, segundo o IBGE, ocupa aí mais ou menos a sexta posição. O que vocês trazem aí com a Cocoplen, cacau e cultura regenerativa? Por que é? Começo perguntando isso melhor para você. O que é a cacau e cultura regenerativa e de que forma a Nestlé tem contribuído para, quem sabe, muito próximo a gente voltar ao topo? Muito boa essa pergunta. A gente, antes de conceituar, né, a cacauicultura regenerativa, eu gosto muito de trazer sobre o sistema regenerativo. Sim. E a gente acredita muito na Nestlé que o sistema regenerativo, ele é aquele que proporciona um sistema diverso, mas que ele traz eficiência e resiliência. E quando a gente olha dentro desse contexto, trazendo para a cacauicultura regenerativa, ela precisa assumir aí os princípios da agricultura regenerativa. Então, quando a gente fala desse sistema como um todo, a gente está falando de manter o solo coberto e o solo vivo para retornar os ciclos da água. A gente está falando de um sistema biodiverso, de diversidade de espécies, mas também de micro-organismos, de seres vivos como um todo. Mas um aspecto que a gente gosta muito de trazer como elemento chave, que é a gente ter o produtor como centro desse sistema. Isso é legal. Ou seja, essa cacauicultura ela precisa ser eficiente, resiliente o suficiente para dar rentabilidade para ele. Verdade. Que ele possa, por consequência, trazer e levar condições mais justas de trabalho e qualidade de vida para todos os envolvidos ali. Sim. Nessa cadeia. É muito legal isso, porque esse modo de trabalhar com essa inovação, essa tecnologia, ela vai direto também nos pequenos e nos médios produtores. E é nisso que vocês estão presentes, principalmente com as fazendas da NSCP, né? Fala aí pra gente um pouquinho o que é isso e como é que vocês atuam, principalmente sobre essa valorização social do plano. Perfeito. Como você já bem trouxe, né? O nosso programa mestre é o Nestlé Cocoa Plan. É ele que endereça todas essas premissas que a gente colocou aqui de um sistema regenerativo e sustentável. Então, ele trabalha com mais de 6.500 fazendas distribuídas em 6 estados, entre Pará, Bahia, agora com novas fronteiras aí, São Paulo, Tocantins, então, e também Rondônia. A gente tem essas famílias distribuídas e o Cocoa Plan leva, então, para elas uma série de outras iniciativas que vão endereçando os desafios de cada região, vão trabalhando o profissionalismo. A gente tem uma série de outras iniciativas que, então, potencializam e fazem com que toda essa estratégia chegue na ponta e desenvolva os produtores, parte do NCP. Poxa, é muito legal e muito bonito a gente ver isso, porque olhando aqui para nossa região, hoje, onde nós estamos aqui no sul da Bahia, a gente costuma falar o seguinte: cada casa, cada quintalzinho aqui da Bahia tem pelo menos um pezinho de cacau. E eu tenho certeza que nessas andanças de vocês, colocando o plano, que por sinal, salvo engano, é o maior plano, não é esse? O maior programa de sustentabilidade da cacauicultura no Brasil. Como é que vocês... Como é esse sentimento de vocês quando vocês chegam até esses pequenos produtores e leva mais uma oportunidade para eles de rentabilidade, de produção e de tornar novamente um sonho vivo, que é a grande expansão do cacau em todo o Brasil? Perfeito. Eu acho que a gente faz isso sempre com muita responsabilidade e, de fato, esse programa transforma a realidade e a vida desses inúmeros produtores. Uhum. A gente gosta muito de destacar uma iniciativa que a gente tem, aí já abrangendo mais de 100 fazendas, mas é de assistência técnica e gerencial. A gente leva para esses produtores essa importância de levar a atividade como um negócio, com muito foco em como eu melhoro as minhas boas práticas, a minha produtividade. A escala de produção, ela vai determinar a rentabilidade, a produtividade. Então, é muito gratificante, são muitas histórias positivas
E eu acho que nesse contexto, que também nos ajuda muito a endereçar um desafio que ele não é particular da cacauicultura, mas é do nosso ambiente rural, que é a sucessão familiar. É perfeito. Então, quando a gente chega nessas famílias, a gente leva esse tipo de iniciativa como Mais Inteligência, Mais Cacau, que no último ciclo a gente incrementou das fazendas participantes 18% a mais de produtividade. Perfeito. E 34% a mais de rentabilidade ao longo do ano. A gente leva também a atração desses novos jovens, né? Desses novos, a gente fala, esses cacauicultores do futuro, para que eles possam, então, assumir essas atividades e darem continuidade em melhorar, trazer tecnologia para que a gente possa, então, chegar no que é a ambição da gente como nação no cacau, que é a gente não só ser autossuficiente, que hoje não somos, como grandes exportadores. Verdade. E com essa oportunidade única de liderar essa produção regenerativa do cacau. Hoje, chegando para as novas gerações, aí eu falo isso como jovem, 28 anos, você acha que quando você chega com todo o planejamento do programa, levando tecnologia e inovação, é uma forma de levantar novamente o brilho, porque a gente tem uma base aí de mais ou menos praticamente a terceira idade que trabalha com ainda, né? São os grandes cacauicultores. Conquistar essa nova geração tem sido fácil ou tem ainda sido um pouquinho difícil de cabrucar? Muito boa essa. Bom, de fato, a gente trazendo um dado aqui real, a idade média dos nossos produtores do Nestlé Cocoa Plan, ela supera 60 anos. Então, de fato, a gente precisa, e é por isso que a gente investe na nova geração, no programa que a gente tem, em parceria com a Amplier, a gente apoia essa iniciativa que é da Amplier, que são os cacauicultores do futuro. Já foram mais de 220 jovens treinados, a gente já completou a 6ª edição. E esses jovens, eles ficam numa semana imersiva em cacauicultura do futuro, com os maiores especialistas, muitos dos que aqui estão na Expo Cacau, para que eles possam ter essa imersão e entender a oportunidade que eles têm e que a gente possa despertá-los também nessa nova jornada. E cada turma é para a gente também muito gratificante, porque a gente vê o quanto essa oportunidade vai aí transformando, são filhos de produtores, são técnicos, são às vezes jovens que não pensariam em entrar no ramo e vem esse incentivo. Verdade. Então, de fato, é uma estratégia que compõe uma iniciativa muito chave e importante para o Nestlé Cocoa Plan. E quando a gente fala sobre os cacauicultores do futuro, são pontos muito legais que precisamos destacar, porque assim, é sustentar o prosseguir de um legado familiar, regional e também brasileiro, né? O Brasil, como a gente já falou aqui, já esteve no topo, está no caminho para voltar, com fé em Deus e com todos esses programas que a gente vê acontecendo. Agora sim, é realmente resgatar uma história, principalmente familiar. E isso, o Cocoa Plan vem chegando aí para fortificar e ajudar. É isso, é tradição, né? E a gente quer muito valorizar esse cacau que é nacional, Sim, né? E que é sustentável e que é regenerativo. Eu falo muito que a gente tem uma oportunidade única de liderar a oferta global de cacau regenerativo. perfeito. A gente tem uma área que ainda tem muita oportunidade de duplicar, triplicar uma produtividade. E fora isso, a gente tem também um potencial no Brasil dessa cultura de regenerar áreas degradadas. Quando a gente olha para aquele estudo muito recente, apoiado pelo Cocoa Action, mas do Instituto Arapiaú, ele demonstra que só aqui no sul da Bahia são mais de 2 milhões de hectares de áreas degradadas e mais de 80% delas com potencial de serem regeneradas com a cacauicultura. Sim. Então, a gente tem todos os atributos para que, de fato, a gente volte para essa rota, mas que a gente lidere essa cacauicultura regenerativa. É muito legal. Global. É muito legal isso, e principalmente por falar da nossa região aqui, né? Para mim, que você vê essa possibilidade, a mudança do foco da pecuária, porque, por exemplo, esses cerca de 2 milhões de hectares foram degradados por pastagens, né? Essa mudança de foco da pecuária para a cacauicultura é um caminho que a gente pode voltar a se alegrar aqui na nossa região do sul da Bahia? Olha, eu acredito muito nesse potencial
E eu acho que não só a cacauicultura, é claro que a gente tem esse incentivo de mercado, a gente tem potencial, a gente ainda no Brasil não é autossuficiente. Sim. E a gente com esse potencial de assumir a autossuficiência, mas também ser exportador dessa que é uma commodity, o cacau. Mas eu acredito muito que todos os atributos que a gente tem no Brasil, e se a gente produz com a lógica regenerativa, a gente tem potencial para não precisar abrir mais nenhum tipo de área, para regenerar o que a gente já tem degradado até então e poder continuar desempenhando essa potência agrícola do Brasil em várias commodities, mas o cacau com essa oportunidade em especial. E isso faz parte já também do nosso planejamento sustentável, né? E toda essa agenda é importante falar, porque tudo que a gente vem trazendo aqui sobre inovação, sobre tecnologia, sobre a força do campo, o despertar da juventude é sempre pensando nessa questão sustentável. Uma forma de a gente não agredir mais e sempre trabalhar para o melhor da nossa região, do nosso país, do nosso mundo de forma geral. Perfeito. Não é? Exatamente. Mas vem cá, você acha que com todos esses avanços, cacau crescendo cada vez mais, os consumidores estão prontos para pagar e principalmente valorizar? Acho que não é nem pagar, valorizar, puxando um pouquinho mais? Olha, o que a gente vê muito nas pesquisas, Tom, é que, de fato, os consumidores eles estão cada vez mais atentos a essas questões de origem, de rastreabilidade, de saber como esse produto foi produzido, no caso do cacau, se ele está sendo, né, está cuidando das pessoas que estão ali envolvidas. Então, essa preocupação do consumidor, as pesquisas já mostram e reforçam que elas vêm crescendo. Agora, quando a gente pergunta se eles estão dispostos a pagar mais por esse produto, isso nem sempre se confirma. Mas eu entendo que essa é uma jornada que a gente vai precisar construir em conjunto. Verdade. A gente também despertar e educar não só o produtor no campo, da importância e do quanto isso significa para ele eficiência e rentabilidade, a gente nortear e treiná-lo para isso, mas a gente precisa também educar o nosso consumidor. Verdade. A gente percebe ainda, quando a gente fala de agricultura regenerativa, um distanciamento muito grande ainda do consumidor, mas a gente também, como uma empresa de alimentos e que a gente está aí com a marca presente em 99% dos lares brasileiros, a gente leva também essa responsabilidade de encontrar essa melhor mensagem que sensibilize e que faz minimamente eu ser a decisão de compra numa gôndola, né? Ele entender que aquele cacau que está ali, ele preserva a tradição, ele cuida da natureza, ele produz em equilíbrio, mas ele cuida também das pessoas envolvidas. E por falar de pessoas, cuidar das pessoas envolvidas, uma coisa que eu acho muito legal é o seguinte: a Nestlé hoje é a maior compradora, né, de cacau do nosso país e, assim, investe com o NCP, por exemplo, nos micro, nos pequenos, nos médios. Todo mundo cresce junto, né, Bárbara? Sem dúvida nenhuma. Isso é algo que a gente também tem muito orgulho de dizer, que todos os nossos programas eles são inclusivos. Então, eu tenho produtores desde 2 hectares, 1 hectare, a produtores de 400 hectares. E as iniciativas dentro do NCP, elas funcionam como uma caixa de ferramentas e a gente vai direcionando essas iniciativas e esse suporte para que ele enderece os diferentes desafios dos diferentes cenários e sistemas produtivos. Verdade. São desafios, mas também são muitas vitórias, né? Então, e oportunidades. Perfeito. É excelente pensar dessa forma. E agora eu peço para você até responder para a gente o seguinte: como é que você enxerga daqui uns 10 anos, vamos colocar assim, com esse despertar da nova geração, com essa chegada da tecnologia e da inovação, a cacauicultura regenerativa atuando cada vez mais em nosso cenário? Olha, eu posso dizer assim com muita confiança que o Brasil vai liderar a oferta global de cacau regenerativo. A gente tem essa condição de trópico, de área, de potencial de cultura nativa. E aí, sem dúvida nenhuma, com tudo que a gente já vê, todos os movimentos, todas essas sementinhas que estão sendo plantadas, de mais tecnologia, de nova geração, de assistência técnica, sem dúvida nenhuma a gente vai estar de volta e liderando aí, quem sabe, nos próximos 10 anos, os top 3 produtores. Amém. Qualidade a gente tem. Quantidade, muito em breve novamente, né? Teremos, é isso. Bom demais. Por falar em qualidade,
o nosso cacau, né? Cacau, o nosso chocolate que chega até as mesas do brasileiro e do mundo de forma geral, cada vez mais famoso, ocupando seu lugar de direito e com muito mais reconhecimento. Como é que você enxerga isso? Eu acho que, sem dúvida, assim como a gente vê movimento em outras culturas, como, por exemplo, o café, os cafés especiais, os cafés de montanha, eles vão encontrando esses nichos que também têm o seu mercado e trazem essa valorização. Eu acho que no cacau não é diferente. A gente vê os bean to bar, a gente vê uma série de produtores sendo já reconhecidos, ganhando prêmios de qualidade internacional. E eu acho que isso mostra e traz essa valorização que também incentiva, de alguma forma, com que toda a cadeia mova nessa direção de mais qualidade e mais sustentabilidade. Perfeito. Olha, gente, o futuro do cacau brasileiro ele vai passando pela ciência, pela regeneração, mas também pela valorização de quem está ali todo dia, com a mão na massa, com a mão na terra, cabrucando e desenvolvendo cada vez mais. E com isso, tenho certeza que a gente pode contar com a Nestlé da Cacau Play. Sem dúvida nenhuma. Contem sempre conosco. Bárbara, quero te agradecer. Obrigada. Viu? Foi um prazer bater esse papo com você. E eu que espero te encontrar novamente para a gente falar de novos números cada vez mais altos e principalmente de cacauicultores do futuro excelentes. Maravilhoso. E eu trago o chocolatinho. Por favor. Obrigada, Tom. Foi um prazer. Prazer todo meu.